Eu vou encerrar contando uma história, não é minha, 1 minuto, e nós vamos orar. Minha mãe era professora de história, ela me ensinou uma história, me contou uma história que mudou a minha vida. Na Alemanha, no final da guerra, Segunda Guerra, 1945, Adolf Hitler já tinha praticamente perdido a guerra. E as tropas alemãs, ao invés de avançar, estavam recuando para dentro da Alemanha, porque os russos estavam invadindo. Hitler tentou invadir a Rússia, e o tiro saiu pela culatra, e os russos é que começaram a invadir. Sabe o que Hitler fez? Começou a recrutar criança e adolescente para o exército, porque os homens estavam morrendo. E aí um menino de 16 anos foi recrutado, filho do maior colecionador de quadros raros da Alemanha. Aquele homem só tinha aquele filho. Ele era milionário, tinha os quadros mais caros da Alemanha, mas o filho dele teve que ir para a guerra. Quando chegou lá na guerra, ele, um menino de 16 anos, mais um bocado de molecada de 14, 13, eles na trincheira, os russos vindo, uns 3.000 russos vindo e 20 alemães. Ele olhou para os amigos e falou: gente, nós vamos morrer. Vamos fazer o seguinte, ao invés de morrer todo mundo, morre só eu. Eu sou cristão, eu vou fazer igual meu mestre. Eu vou sair correndo atirando aqui, para distrair eles. Quando eles prestarem atenção em mim, vocês entram nessa floresta aqui do lado e fogem. Beleza? Beleza. E assim ele fez. Saiu atirando, distraiu o exército, isso é história real. E os amigos conseguiram fugir. Quando aqueles amigos voltaram para Berlim, eles pegaram uma foto daquele soldado que havia morrido, um amigo deles, e eles levaram aqueles pintores de esquina. Já viram aqueles pintores que pintam na esquina? Quadro, rapidinho. Levaram lá e falaram assim: pinta um quadro dessa foto. Era ele de lado assim, com o uniforme, no dia que ele alistou. O rapaz pintou o quadro mais horroroso. Mas eles pegaram aquele quadro, bateram na porta do castelo lá do pai dele. O homem era muito rico. E disseram para ele: ó, o seu filho se sacrificou para nos salvar. Não tem como devolver seu filho, mas tem como a gente te dar essa pequena lembrança. Na hora que o homem viu o quadro, ele quase teve um ataque cardíaco, porque ele amava o filho, estava muito doído com a morte do filho, era o último parente vivo, e ele amava quadros também. Sabe o que ele fez? Tirou o quadro mais valioso da sala, e no meio daqueles quadros que valiam milhões, ele colocou aquele quadro, e ele chamou aquele quadro horroroso de O Filho. E ele ficava todo dia sentado, chorando diante daquele quadro, todo dia. Pouco tempo depois ele morreu de desgosto, a Alemanha perdeu a guerra, mas quando ele viu que a Alemanha ia perder a guerra, ele deixou um testamento dizendo: quero que todos os meus quadros raros sejam vendidos e o dinheiro doado para a reconstrução da Alemanha do pós-guerra. Então foi ter o leilão. No dia do leilão, todo mundo lá, o leiloeiro fala: gente, vamos começar a leiloar os quadros do seu fulano, são as obras mais caras da Alemanha. O primeiro quadro que vamos leiloar é esse aqui, O Filho. Quem dá 1.000? Ninguém. Quem dá 500? Ninguém. Quem dá 100? Ninguém. Aí alguém gritou lá no fundo: esse quadro não vale nada, só queremos os outros. Esse quadro não tem valor. O leiloeiro disse: mas o testamento do seu fulano está dizendo que primeiro tem que leiloar o filho e temos que obedecer o testamento. Vamos de novo, quem dá 1.000? Ninguém. Quem dá 500? Quando chegou num valor tipo R$10 hoje, um senhor velhinho no fundo falou: eu quero. E ele naquela época pegava a obra na hora. Ele foi na frente, pegou o quadro e falou: gente, eu estou comprando esse quadro porque eu era o jardineiro do seu fulano. E apesar desses outros quadros aqui valerem milhões, era diante desse quadro aqui que o meu chefe chorava todo dia de emoção. Eu também estou levando eles porque eu não tenho dinheiro, eu só tenho R$10. Voltou e sentou lá. Aí o pessoal falou: opa, agora vem o leilão das obras caras. O leiloeiro bateu o martelo e falou assim: declara encerrado o leilão. Aí todo mundo falou assim: como assim? Ele falou assim: porque o testamento do seu fulano diz que quem levar o filho, leva tudo. Por que, Lucinho, que você está encerrando com essa história? Porque não importa se você sofreu um abuso do seu tio quando era menina. Não importa se você é tão pobre que tem vergonha de levar a gente na sua casa porque é de chão batido. Não importa se você tem 80 anos e não fez uma faculdade. Não importa se você tem 45 e é solteiro e ainda não casou. Só uma coisa importa: se você sair por aquela porta levando o Filho de Deus, você leva tudo.